Estamos retornando, galerinha, depois deste intervalo. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a disciplina Análise Lógica de Programação, onde hoje o nosso foco é relembrarmos alguns conteúdos principais da linguagem de programação C, para nós podermos discutir sobre o nosso projeto, tá? Lembrando, a data vai ser até o dia 29, quinta-feira que vem, para vocês entregarem um projetinho falando sobre um projeto, um código, né, na linguagem C, tá bom? Na aula passada eu já mostrei, né, dei várias dicas, na verdade dei o corpo do projeto para vocês desenvolverem. Lembrando, vocês podem se organizar ou em duplas ou em trios. Os professores mediadores, né, eu oriento que vocês façam essa organização com seus alunos, vejam quantos alunos você tem aí na sua sala de aula, tente de alguma forma dividi-los da melhor forma possível, tá bom? Para que eles consigam também se organizar melhor e entregar de uma forma mais rápida o projeto, tá bom, galerinha? Lembrando, na nossa última aula, nos nossos últimos 50 minutos, eu vou começar a mostrar exatamente o passo a passo de como que nós iremos criar o nosso projeto, tudo bem? Posteriormente, assim que terminar a nossa aula, não se preocupem que eu vou disponibilizar um material também lá no nosso grupo de WhatsApp, para vocês, né, terem mais conteúdo, mais material, para vocês conseguirem fazer o projeto de vocês da melhor forma possível. Tá certo, galerinha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Pessoal, eu tinha mostrado para vocês essa estrutura. E aí, galerinha, eu tenho o seguinte. Nós podemos verificar aqui uma estrutura que eu perguntei para vocês qual a saída, né? Dei até um tempinho para vocês, né? Qual a saída? Ok? Qual a saída, galerinha? Qual a saída de dados desse programa? Primeiro ponto é que lá na linha 7 e na linha 8, são duas estruturas, que é a estrutura de pedido, né? Onde está sendo mostrada uma informação na tela. Tipo assim, ó, digite um número entre 10 e 100. Tá? Digite um número entre 10 e 100. Essa é a solicitação que está sendo feita para o usuário. Se o usuário digitar o número 5, esse número será aceito? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Se, por exemplo, o usuário, né, nem se ligou nisso, nem se ligou e ele simplesmente digitou o número 5, será que ele consegue guardar esse número? O que vocês acham? Será que você consegue armazenar qualquer número menor do que 100, menor do que 10 e maior do que 100 aqui? Quero que vocês me ajudem, tá bom? Se ele puder, né, eu quero que vocês me digam qual é a linha de código que aceita isso. Por exemplo, que aceita. Será que aceita eu digitar o número 5? Deixa eu colocar aqui na outra canetinha que fica melhor. Será que ele aceita eu digitar o número 5, o número 10, o número 15, o número 120, por exemplo? Será que esse programa ele me dá permissão para guardar esses 4 números aí? Olha aqui. Lá na linha 7, ele fala o seguinte: digite um número entre 10 e 100. Assim que você faz essa informação, assim que você passa essa informação para o usuário vai, né, digitar um número. E esse número ele é armazenado dentro da variável num. Até aqui não tem nada de espetacular. Aqui está tudo igual a todas as outras partes. Só que aqui, pessoal, entra no while, tá? O while vai verificar. Até agora entrou, pediu, né, o dado, o número, foi guardado na variável e só após isso é que ele vai testar essa situação. Ele fala o seguinte, olha, o número que está guardado é menor ou igual a 10 ou
Olha aí. Ou maior ou igual a 100, certo? Olha aí. O número é menor ou igual a 10, ou o número é maior ou igual a 100, tá? E aí, no caso, ele mostra, no caso, o valor correto, né? Aqui, pessoal, é o seguinte, digite um número entre 10 e 100. O número digitado, vou colocar bem aqui porque eu acho mais fácil escrevendo, tá? O número, ele é menor ou igual a 100, tá bom? Tem que ser assim, ó. Ok? Essa instrução bem aqui, que vocês estão vendo, ela precisa ser modificada, tá? Porque desse jeito, ele vai aceitar números errados. Então, essa estrutura bem aqui, ó. Vejam aí se vocês concordam comigo. Essa estrutura que eu circulei na cor verde, ela precisa ser substituída por essa aqui de cima que eu fiz, que eu escrevi na tela. Desse jeito vai dar certo, tá? Num é menor do que 100, é menor do que 10, ou o número é menor ou igual a 100, né? Aí o valor estará correto. Se não, vai aparecer nada na tela. Então, pessoal, aqui, digite um número entre 10 e 100. Na verdade, eu acho que eu faria diferente. Deixa eu mostrar para vocês como eu faria, né? Vou colocar a lógica para vocês aqui do ladinho. Eu faria o seguinte, vamos lá. Tem que ser, no caso, tem que ser o número maior ou igual a 100, a 10, né? Então, num é maior ou igual a 10, ou, né? O número, ele é menor ou igual a 100, assim, para mim, eu vejo que a lógica está mais correta. Porque, por exemplo, se eu pegar o número 9, aí ele fala, 9 é maior ou igual a 10? Não, não é, então nem entra. O número 100, 102. O número 102 é maior ou igual a 10? É, tá bom? É. Então, aqui eu não vou utilizar o ou. Aqui eu poderia utilizar o i. Tá certo? Poderia utilizar o i. Tá? Porque aqui eu estou amarrando os números, por exemplo. Estou amarrando os números. Eu mudei a estrutura dessa lógica aqui, porque eu acho mais fácil de testar. Mas se você acha mais fácil a da linha 9, não tem problema não. Você pode colocar a da linha 9 ou então essa que eu acabei de digitar aqui do lado no lugar da linha 9. Você pode substituir se você quiser, tá bom? Escrevam aí as duas e depois testem e vejam aí qual é a que está mais correta. E aí, pessoal, é o seguinte, quando você digita um número, se o número ele estiver entre 10 e 100, ele manda uma mensagem valor correto. Se não estiver, não vai aparecer nada. O que nós poderíamos colocar aqui no final? Nós poderíamos colocar para ele digitar que o número não é válido, né? Nós poderíamos também colocar essa informação, tá certo? Uma das principais diferenças entre o for e o while, e o do while, no caso. Turma, o for, ele verifica se aquela informação é verdadeira no início, tá? No início, logo, ele verifica. Se não for verdadeira, ele já pula logo.
Já no while, a verificação é no final. Então, ele verifica no final, tá certo? Então, isso também é uma das principais diferenças. Aqui, galerinha, eu trouxe para vocês, né, mais um exemplo que mostra o seguinte. É o mesmo exemplo anterior, né? Aqui nós temos a declaração das bibliotecas, tá? Declaração das bibliotecas. Bibliotecas. Aqui embaixo nós temos a função principal. Função principal. Aqui nós temos, né, a verificação dos valores. E aqui nós temos a saída de dados, né, a saída. Saída de dados. Esse é a função que permite com que os dados saiam na tela. Aqui nós estamos fazendo justamente o somatório. Fica responsável pela soma, né? Pela soma total. Pela soma total dos valores, por exemplo, tá? Então, galerinha, cada uma dessas estruturas, elas são responsáveis por uma ação dentro do programa, tá bom? Então, lembrando, a gente precisa recordar essas estruturas para nós fazermos da melhor forma o nosso programa. E aí, turminha, eu trouxe para vocês mais um exemplo, para a gente passar rapidinho, que é um programa que nós podemos verificar o fatorial. É um programa que consegue calcular o fatorial de um número. Lembrando que o cálculo fatorial, ele é um cálculo que ele realiza uma estrutura repetitiva, né? Ele repete. E o cálculo fatorial, ele é muito bom, mas lembrando que ele consome bastante memória, tá certo? Lógico, não é nada que faça o seu computador parar de funcionar, mas sabendo que ele é um recurso que precisa de mais memória normalmente. Aqui, galerinha, trouxe mais uma vez a estrutura while. Eu trouxe a estrutura while para vocês verificarem como é que a condição funciona. Aqui nós primeiro pedimos o número, adicionamos o número à variável e só posteriormente é que nós verificamos se aquele valor é válido ou não, tá? Aí vocês podem perguntar, professora, mas isso não é interessante. Por que a gente não verifica primeiro antes de pedir o dado para o usuário? Em alguns programas, nós podemos utilizar o for ou while, mas terão programas que é obrigatório que o usuário pelo menos digite alguma informação, tá? Pelo menos uma informação inicial. Que pelo menos uma informação seja salva. E normalmente a gente utiliza esses recursos do while para isso, tá? Pessoal, vamos lá. Esse aqui é um código que eu achei bem interessante, esse código, que ele verifica qual é a média das notas dos alunos, tá? E aqui, pessoal, eu quero que vocês me expliquem, tentem me ajudar aqui a descobrir qual é a condição de parada desse código, tá bom? Quero saber aí quando é que esse código vai parar, por exemplo. E eu quero saber qual é uma possível saída para esse código, tá? Eu quero que vocês tentem encontrar aí a saída. O que iria sair nesse código, dependendo aí de como sejam os valores. Tá falando bem assim, ó. Digite o número de alunos da turma, né, maior ou igual a 1. E aí, ele pega essa informação. Imagine que eu coloque aqui, ó, 5. Tá? Que eu responda que a quantidade de alunos da turma são 5 alunos. Esse valor 5 vai ser armazenado aqui na variável n. Observem. E o contador, ele utiliza o n também para funcionar. Olha aqui, percebam aqui o while.
o valor digitado de n é menor do que 1? Se for menor do que 1, tá? Ele pede para fazer o seguinte, ó. I é igual a 1. Pergunta, I, o contador, é menor ou igual a n? I mais, tá certo? E aí fica por aí mesmo, se for menor do que 1. Agora, se não for menor do que 1, o que vai acontecer? Vai vir para cá, ó. Digite a nota do aluno. Aí vai digitar I. E aí, no caso, guarda a nota do aluno. Isso vai se repetir de novo. Vai se repetir de novo até, por exemplo, o contador for igual ao valor da quantidade de alunos, tá bom? Então, é como se fosse assim, você dá a quantidade de alunos para o programa sabe quantos alunos possui e ele vai pedir a quantidade de notas de acordo com a quantidade de alunos. Essa será a saída, tá bom? Esse aqui é o restante do programa. Quando nós rodamos, ele aparece essa estrutura aqui, do ladinho, tá? Ele aparece essa estrutura do ladinho. Digite o número de alunos da turma. Foi digitado o número 10. Então, ele vai repetir essa pergunta 10 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele mostra essa pergunta durante 10 vezes. Se você coloca 7 alunos lá em cima, ele vai repetir 7 vezes. E aí, no final, ele ainda dá, né, a média da turma, ou seja, ele vai pegar todas essas notas, ele vai somar e vai dividir pela quantidade de alunos que você mesmo informou para o programa. Ele vai conseguir analisar a maior nota e ele vai conseguir identificar a menor nota, tá? Isso daqui, pessoal, esse if aqui, ó, é só para analisar qual é a maior nota. Esse if aqui, ó, é só para analisar qual é a menor nota. Essa soma que recebe soma mais nota é para calcular o valor total da média, tá? Então, tudo aqui tem um porquê. Tudo aqui tem um porquê. Eu quero que vocês depois analisem essas estruturas, né? Principalmente essa estrutura do while, que mostra a estrutura da condição, da pergunta. A nota é menor do que 0 e a nota é maior do que 10. Se isso acontecer, vai entrar no if. E aí ele começa a calcular as notas e as médias, tá bom? Aqui, de uma forma particular, esse exemplo, eu quero pelo menos que vocês se foquem em identificar que o while, ele normalmente, a estrutura dele, da pergunta que nós fazemos, sempre é feita no final. Nunca é no início igual o for, tá bom? Nunca é no início, tá certo? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês esse vetor, né? Na verdade, esse exemplo. E eu quero que vocês tentem. Aqui, pessoal, é o seguinte. Nós temos duas partes, tá bom? Essa aqui é a primeira parte, está até enumerado. E essa que eu estou colocando aqui uma marcação de verde ao redor dela, é só para vocês identificarem que é a segunda parte. Ela fica debaixo dessa primeira. Tem aqui a linha 16, aí depois da linha 16 vem a linha 17, tá bom? E assim sucessivamente. Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha e eu quero que vocês me digam qual é a estrutura de saída, tá? Desse algoritmo. Essa parte aqui ela é importante porque ela define a linguagem, mas não se desespere por conta dessa linha de código aqui não. Vou até marcar ela assim para vocês nem se desesperarem em tentar entender essa linha de código agora,
tá bom? Eu quero que pelo menos vocês saibam o que esse programa vai fazer, tá bom? Ok? Então, turminha, eu vou dar 3 minutinhos para vocês investigarem esse código, tá? Para nós tentarmos aí descobrir o que esse código faz, como é que ele funciona, tá certo? Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal. Pronto, pessoal. Então, vamos analisar aqui juntinhos esse código, certo? Aqui, turma, nós temos um código que utiliza até bibliotecas, né, diferentes do que normalmente nós já utilizamos. Aqui nós temos mais duas bibliotecas, que é a string.h e a locale, né, locale.h. Aqui, pessoal, a estrutura inicial desse programa, ele tem a temática, né? Ele tem aqui a descrição do que o programa, do que o programador espera que o programa realize. Ler um vetor VET de 10 elementos e obter um vetor quadrado cujos componentes deste vetor são o quadrado dos respectivos componentes VET, tá? Então, aqui, quando ele fala o vetor quadrado, não é o formato quadrado. Aqui ele está falando do nome, né? Do nome do vetor, que o nome do vetor é quadrado. Então, aqui, turminha, nós temos o seguinte.
nós temos variáveis, a variável x, y e a variável tamanho. Nós estamos declarando dois vetores, o vetor vet e o vetor quad. E aqui nós temos o nosso for. O nosso for, lembrando, toda vez que a gente utiliza vetor ou matriz, a gente obrigatoriamente vai utilizar um for para poder andar de casinha em casinha, né? De quadradinho em quadradinho. Digite, né? Aqui no caso, ele vai avaliar se o valor que tem em x for menor ou igual a 9, enquanto for menor ou igual a 9, ele vai continuar repetindo. Por quê? Porque esse vetor só pode aceitar 10 posições, tá bom? Então, ele conta, né? Do 0 até 9, 0 até 9 são 10 posições. E ele vai fazer o seguinte, digite, né, o primeiro número. Só que aqui, ao invés de colocar o primeiro número, ele coloca %d. Alguém sabe me dizer por que ao invés de colocar o primeiro número, né, a descrição, primeiro número, por que ele está colocando aqui o %d? Alguém sabe desvendar esse mistério? O que vocês acham, pessoal? Olha aqui, turma. Ele está colocando esse %d porque esse %d aqui vai ser de acordo com o valor que está o contador. Então, se o contador é o número 1, ele vai mostrar o número 1. Se o contador é o número 2, ele vai falar, digite o segundo número. Se o contador já é o número 3, ele vai digitar, digite o terceiro número. Se o contador se transformou em 4, ele vai, digite o quarto número. Então, é uma forma inteligente de ir atualizando o texto sem precisar escrever várias vezes, certo? De acordo com o valor da variável, ele também consegue modificar a posição que aquele número vai ser armazenado dentro do vetor. Ele sempre pega o valor do vetor mais 1. Então, o vetor começou com 0. Então, a primeira posição que vai ser armazenado o número é 0. Na próxima rodada, aquele vetor já não é mais 0, ele é 0 mais 1, que é 1. Então, ele vai para a posição de número 1 do vetor. Depois, vai para a posição de número 2. Depois, para a posição de número 3, porque ele vai passando, né, de posição para posição, de posição para posição. Ele faz isso daqui, pessoal, ele faz isso daqui durante 10 vezes, tá bom? 10 vezes. Só que ele não faz só isso. Depois que ele colocou o número no vetor, ele vai fazer assim, ó. Olha, você vai pegar vou até colocar aqui, vou desenhar aqui, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Aí aqui dentro tem o número 5, tem o número 2, tem o número 1, tem o número 2 de novo. Aí ele fala assim, olha, lá na posição 0, eu quero que você pegue o número que está no vetor vet 0, que é 5, né? E multiplique por ele mesmo, né? Multiplique pelo número que está lá no índice 5. Aí, o que acontece? Ele vai armazenar o valor desse cálculo matemático aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular 5 vezes 5, 25. Então, no vetor quad, que é outro vetor que nem foi utilizado ainda, lá na posição 0, ele vai justamente guardar sempre o número do outro vetor multiplicado por ele mesmo. Então, 1, 2. Aí, aqui dentro, ó, ele calcula justamente e coloca esse número, 25. E assim sucessivamente. Se aqui no número 1 tiver o número 2, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar 2 vezes 2. Aí vai virar 4, né? Então, aqui o número que vai ser armazenado é o número 4. E assim sucessivamente. Então, pessoal, aqui esse exemplo, ele mostra uma outra forma de utilizar vetores que a gente nem tinha visto ainda,
que é o cálculo direto dentro das células, né? Dentro das variáveis que serão armazenadas os valores no vetor, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de mostrando para vocês uma estrutura, o executável desse programa, tá? Aqui no caso, uma pessoa começou, né? Na verdade, eu executei esse programa, eu fiz a execução dele. Quando eu executei esse programa, eu coloquei 10 números aleatórios, tá bom? 10 números aí aleatórios. Se vocês observarem lá embaixo, tem assim, ó, vetor VET. Esse vetor VET, ele tem exatamente os números, tá? Exatamente os números que estão armazenados nos vetores, tá bom? Exatamente. Aí, pessoal, se vocês observarem, lá no vetor quad, tá? Lá no vetor quad, o que está acontecendo? No vetor quad, ele está mostrando a multiplicação. Por exemplo, digite o primeiro número. O primeiro número que eu digitei não foi 25? Ele foi guardado no vetor VET, 25. Só que no vetor de baixo, ele pegou o 25 e multiplicou por ele mesmo. Ou seja, 25 vezes 25. E aí foi guardado no vetor quad 625. No segundo número, 12 vezes 12, que é 144. No próximo, 14. 14 vezes 14, 196. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, pessoal, a gente precisa ter muita atenção nessas instruções dos vetores, porque a gente pode fazer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Depois do número 225, pessoal, por que está tudo junto aí? Porque os números eles são um pouquinho maiores e aí eles acabaram se juntando, tá? Mas se vocês calcularem direitinho, 15 vezes 15, 18 vezes 18, 62 vezes 62, vocês vão encontrar os resultados corretos também, tá bom? É porque eu não podia abrir muito a página para eles esticarem. Mas deu para entender que nos seis dígitos que foram mostrados aí que está o número corretinho, tá bom? Então, turminha, aqui a gente consegue visualizar que dá para fazer muita coisa, muitos cálculos, muitas operações matemáticas diretamente no vetor. Não precisa esperar para o programa, né? Para que o programa seja enviado informações, envie informações lá para a função MEM. Você pode fazer diretamente aí no vetor, tá certo? E aí vamos dar uma olhada mais alguns exemplos. Esse aqui, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês, de uma forma bem especial, eu preciso que vocês copiem ele, tá? Esse exemplo aqui, especificamente, já é uma parte do projeto que eu estou pedindo para vocês. De já, eu quero falar para vocês que todos os projetos vão se basear nessa estrutura que está sendo mostrada aí, nessas 33 linhas de código. Eu tenho uma declaração das bibliotecas, eu tenho uma declaração de todas as funções, que no nosso caso só são 4, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 4 funções também. Mas no nosso caso, nós teremos 4 funções, cada uma para uma operação matemática, né? Uma adição, uma subtração, uma divisão e outra multiplicação. E aqui, galerinha, lá no início, lá na linha de número 3, mostra a declaração da função A. Lá na linha 7, mostra a declaração da função B. Lá na linha 11, a declaração da função C. E lá na 15ª linha, tem void func D, né? A declaração da função D. Cada uma dessas funções, elas estão sendo criadas
nesse local que vocês estão vendo. Porém, elas não estão sendo executadas ainda. Elas só foram criadas, mas aí elas não conseguem nem ser utilizadas, não conseguem. Porque elas precisam da função main. Lembrem-se disso. Função nenhuma consegue ser executada se não estiver dentro da função main. Lá na linha 4, tem o primeiro código da primeira função criada nesse programa, que se chama função A. Turma, esse printf, ele mostra na tela um bom dia, né? Bom dia. E aí, no caso, posteriormente, ele chama uma função que foi criada. Olha aí, func d, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Quando vocês veem isso significa que algum software ele está utilizando outras bibliotecas, por exemplo, não declaradas diretamente para eles utilizarem. E aí, turminha, é o seguinte, aqui nós temos, né, o print bom dia e depois a função d, depois nós temos o void func b, printf boa tarde, func, né, de função d, void função c, printf boa noite. E aí, posteriormente, ele liga a função d, tá bom? E aí, pessoal, essa mensagem da linha 16, eu colocaria no início do programa, tá bom? No início do programa, eu colocaria ela, para ela ser a primeira a ser mostrada, tá? Lá na linha 19, vem mostrando a função principal, é onde ficará todas as informações, tá bom? É lá onde será armazenado, no caso, na verdade não é nem armazenado, é executado, né? Porque o foco principal dela é a execução dos programas, tá bom? Pessoal, lá na função, na int main e na int resp, são duas, né? São duas declarações. A primeira é a declaração de variável, tá? Que é a int resp, e eu tenho também a declaração da função main, que ela também faz parte. Posteriormente, nós temos o quê? Printf digite, aí no caso, né, para digitar o primeiro número que foi analisado, que foi verificado anteriormente. E aí, galerinha, é o seguinte, ele pergunta assim, olha, o número que você respondeu, o número que você digitou na célula, não é nem a linha 1, nem a linha 2, nem a linha 3, nem a linha 4, por exemplo, né, se tivesse. Então, infelizmente, você não pode ter acesso à informação, a essa informação, tá bom? Ok? Então, pessoal, eu vou dar 3 minutinhos para vocês terminarem aí de copiar esse código, porque esse código é de extrema importância que todos vocês tenham no caderno de vocês, tá bom? Até já já, pessoal. Até já já.
Pronto, pessoal. Então, olha aqui. Essas funções, né? Deixa eu marcar para vocês aqui. Deixa eu demarcar as funções. Da linha 3 à linha 6, nós temos uma função, que é a função bom dia. Então, toda vez que essa função bom dia ela for chamada, ela vai executar a expressão bom dia na tela e ela vai chamar a função D. Toda vez, tá? Então, toda vez que a função A, que é a função bom dia, for chamado, ele vai mostrar na tela o bom dia e vai mostrar na tela o que tem na função D também. Tá certo? Que a gente ainda não sabe o que tem na função D, tá lá no final. Da função da linha 7 à linha 10, eu tenho outra função, que é a função B, que é a função boa tarde. Então, toda vez que eu chamar a função B, func B, né, vai aparecer na tela o boa tarde. E também, depois do boa tarde, vai aparecer o que tem na função D. Ok? Aí, pessoal, lá da linha 11 à linha 14, nós temos mais uma função, que é a função C, que é a função boa noite. Toda vez que a função C for chamada, vai aparecer na tela boa noite e, posteriormente, de baixo, vai mostrar também o que tem na função D. Então, observem, todas as funções, tanto a bom dia, boa tarde, boa noite, sempre vai mostrar a frase e depois vai mostrar a função D. Mas o que tem nesta função D, né? Olhem aqui, na função D, sempre que a função D for chamada, vai aparecer na tela seja bem-vindo à nossa loja, né? Aí tem mas é a nossa loja. Seja bem-vindo à nossa loja. E aí, turminha, nós percebemos aqui 4 funções que foram criadas. Função A, que toda vez que ela é chamado também a bom dia. Toda vez que é chamada a função B, é chamada a função boa tarde. Toda vez que é chamada a função C, é chamada a função boa noite. E aí, sempre depois dessas funções, é mostrado também a função seja bem-vindo à nossa loja. E aqui, turminha, está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês agora, que é, no caso, que eu considero como uma das partes principais, porque, na verdade, é a lógica. É a lógica da programação que a gente precisa. Primeiro ponto, lá na linha 19, está sendo aberta a função men, tá? Nós estamos abrindo, nós estamos declarando a função men aí. Então, tudo que vem depois da função men, que está dentro dela, toda vez que for escrito, essa função será executada. Então, aqui, tudo que está dentro da main é executado. Essas outras funções que eu mostrei para vocês até agora, elas só foram declaradas. Elas só foram criadas, mas elas ainda não estão fazendo nada da vida. Estão ali só à toa. Elas só vão começar a trabalhar quando a main, que é a principal, chamar. Então, aqui, na main, nós temos o seguinte, lá na linha 20, temos a declaração de uma variável chamada resp, tá? Tipo como se fosse de resposta. Lá na linha 22, nós temos assim, ó, digite 1 para, né? Digite o número 1 para a função manhã. Digite número 2 para tarde. Digite número 3 para noite. Então, aqui vai ser tipo um sisteminha de menu. Aqui, pessoal, nesse exemplo, já vocês vão ver como vai ficar bonitinho e bem organizado. Nós teremos tipo igual um menuzinho, um menu para o usuário escolher o que ele quer. Se ele está de manhã, ele vai digitar o número 1. Se ele está de tarde, ele vai digitar o número 2. E se ele estiver utilizando esse programa à noite, ele vai digitar o número 3. Até então, ok. Aí vocês podem me perguntar, professor, e esse /n bem aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, né?
é para ele quebrar a linha. Então, vai aparecer assim, ó, digite em uma linha. Aí vai aparecer na outra linha, 1 para amanhã. Tá? Aí não tem um próximo quebra-linha? Aí o quebra-linha fala que é para outra linha. 2 para a tarde. Então, vai aparecer desse jeito na tela. Organizadinho, um debaixo do outro, cada um na linha. E aqui, ó, tem um barra N de novo, é o 3, ó, 3 para noite. Então, ele está quebrando a linha para eles ficarem organizadinhos desse jeito, tipo um sisteminha de menu, tá bom? Uma frase por linha, tudo bem? E aí, turminha, aqui do lado, lá na linha 23, ele está recebendo esse número. Então, o usuário, foi mostrado na tela para o usuário o menu. O usuário viu o menu e ele vai escolher o que ele quer. Ah, vou digitar o número 2. Quando ele digitar o número, esse número vai ficar guardado dentro da variável resp, que é resposta. Aí começa a mágica, porque a mágica começa aqui, na estrutura case, tá? Tem a estrutura Swift, junto com a case, né? Porque as duas ficam juntinhas. Essas estruturas aqui é que permitem que o menu funcione, tá? Para quando o usuário digitar 1, ele entenda que é uma coisa. Quando ele digitar o número 2, ele entenda que é outra coisa. Então, esse case aí é que permite, tá? É que permite com que você tenha esse sisteminha de menu lindo e maravilhoso. Tá certo? Ok? E aí, pessoal, é o seguinte. Se vocês observarem, tem assim, ó, case 1. Ou seja, quando digitar o número 1, chame a função A. Olha aqui a função A sendo chamada. Break, né? Deu uma pausa aí, deu uma paradinha. E aí, depois disso, chama case 2. Se o usuário digitar o número 2. Se ele digitou o número 2, ó, chama a função B. Dá um break. Sempre entre um case e outro, dê um break, né? Deu uma parada, deu uma pausa. Posteriormente, tem o case 3. Se o usuário digitar o número 3, aí o que você faz? Chama a função C. Então, pessoal, esse case aí, quando vocês forem criar o projeto de vocês da calculadora, vocês vão usar essa estrutura desse jeito que está aqui, ó. Desse jeitinho que está aqui. Só vai mudar, no caso, a função, né? Que a função, a primeira, o número 1 pode ser a função soma, o número 2 pode ser a função subtração, número 3 pode ser a função multiplicação, número 4 pode ser a função que foi criada para fazer a operação matemática divisão. Então, pessoal, o case é a principal estrutura que você vai utilizar. Vou te mostrar agora, se você seguir esse passo a passo, não tem erro para você fazer a sua atividade, pessoal. Eu já estou dando todo o direcionamento para vocês. A primeira parte do direcionamento eu dei na aula passada. Agora eu estou ensinando o último pulo do gato, né? A última estrutura que vocês precisavam para fechar aí o pensamento para criar o projeto de vocês. Aí é só escrever o código, colocar no papel, galerinha. Não tem como errar, tá bom? E aqui, pessoal, vamos dar uma olhada o que acontece. Isso aqui é o resultado. Olha do jeito que sai na tela para o usuário. Para o usuário sai desse jeito, ó, digite, né? 1 para amanhã, 2 para a tarde, 3 para a noite. O usuário só digita um número. Eu digitei o número 1, ó. E aí apareceu o quê? Bom dia e seja bem-vindo à nossa loja. Aqui eu escolhi, nesse segundo exemplo, eu escolhi a opção 2, ó. E ele apareceu o quê? Boa tarde, seja bem-vindo à nossa loja. E nesse exemplo aqui eu escolhi a opção 3. Boa noite, seja bem-vindo à nossa loja. Então, aqui o usuário escolhe o que é que ele quer, tá bom? Então, isso daqui é muito legal, é isso que eu espero, tá? No programa de vocês.
Quando vocês forem colocar o programa de vocês, tenham atenção para vocês colocarem tanto o código e quem conseguir executar no celular, no tablet, no computador, tira o print também da execução e mostra desse jeito que eu estou mostrando aqui, tá bom? É importante que a gente consiga visualizar, certo? Deixa eu dar uma olhada. Tem como mostrar na tela o bom dia, boa tarde ou boa noite sem pedir o horário para o usuário? O horário, eu não entendi. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí colocaram assim a pergunta: tem como mostrar na tela o bom dia, boa tarde ou boa noite sem pedir o horário para o usuário? Aqui nós não estamos pedindo o horário, tá? Esse número 1, número 2 e número 3 é um código. Tá? É um códigozinho que a gente está definindo. 1 é para manhã, 2 é para tarde, 3 é para noite. Poderia ser altamente ao contrário também, daria super certo. Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, por favor, escrevam para mim direitinho aqui a pergunta, para que eu possa responder para vocês, tá certo? Escrevam aqui no chat, para que eu possa compreender melhor a dúvida de vocês, tá? Pessoal, então lembrando, esse sisteminha de menu, quem é que escolhe essa sequência? Quem é que escolhe as palavras? São vocês. Vocês escolhem qual é a estrutura do menu que vocês querem que tenha, tá bom? Ok? Galerinha, nós vamos dar uma pausa entre essa aula e outra, rapidinho, de 3 minutos, e já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula de hoje. Até já já, pessoal!